Pessoal, aqui antes de começar o vídeo, que vocês vão assistir em breve, eu já estava editando e me relembrei de uma coisa. Sobre o tema do vídeo, o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, no dia 15 de novembro vai rolar as manifestações no Brasil inteiro, puxadas por várias organizações, pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho. Muito importante que a gente esteja na rua nesse momento, nesse contexto, em que o debate sobre o fim da escala 6x1 e o debate sobre o movimento Vida Além do Trabalho está cada vez mais atual, tendo influência real na correlação de forças. Então, muito importante que você esteja na rua, procura aí na sua cidade como vai ser, quando vai ser, onde vai ser. Todos no dia 15, mas em horários diferentes, locais obviamente diferentes. Então é isso, procura aí na sua cidade, tamo junto e assiste o vídeo aí. Brava gente brasileira. Uma pauta que está muito em alta é o fim da escala 6x1. A causa foi trazida à tona pelo movimento VAT, Vida Além do Trabalho, fundado pelo Rick Azevedo, que é vereador eleito agora pelo PSOL do Rio de Janeiro. Tem sido uma das causas de maior mobilização das esquerdas hoje, se não a maior. Na verdade, a maior, com certeza. Infelizmente, o governo Lula anda mobilizando muito pouco, ou desmobilizando, essa questão. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo quer debater hoje. Uma rápida introdução para quem não está a par. Surgiu no Brasil esse movimento reivindicando o fim da escala 6x1, inicialmente pelas redes sociais e partiu para a rua. O Rick Azevedo, fundador do movimento, conseguiu, inicialmente, mais de 1 milhão de assinaturas no abaixo-assinado pelo fim da escala 6x1. Hoje já está com quase 1,5 milhão. Daí conseguiu articulação suficiente com a sociedade civil, com parlamentares, enfim, com a deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, para ela propor uma PEC em parceria com o movimento VAT pelo fim da escala 6x1. É isso que está posto. É comum que as PECs, né, as propostas de emenda à Constituição, é comum que elas demorem anos para chegar, para conseguir as 171 assinaturas necessárias. Uma PEC, para ela ser oficialmente apresentada, ela precisa de 171 assinaturas de deputados. Então, agora, eles estão nessa luta para pressionar os deputados para assinarem. Até agora, por exemplo, o PL e a base bolsonarista inteira já se negou a assinar. O PSOL assinou 100% e partidos como o PT, o PCdoB, o PDT, metade para baixo assinaram. Muito triste o que hoje partidos de esquerda fazem nesse momento de ignorar o tema. Mais especificamente sobre o PDT, que é o partido que eu sou filiado, veja, em setembro, a Juventude Socialista do PDT, que é a Juventude Partidária do PDT, e a Ação Popular Revolucionária, que é a APR, um núcleo de base do PDT, foram juntos a Brasília e escreveram juntos, em conjunto, uma carta aos deputados do nosso partido cobrando a assinatura da PEC. A gente vai voltar em breve a Brasília. Na verdade, eu fui representando a PR e fui com a rapaziada da JS. A gente vai voltar em breve, fora de tempo de eleição, porque a gente foi em época eleitoral e não tinha quase nenhum deputado lá. Mas a gente vai voltar e voltar a cobrar. Na época, tinham 3 deputados que tinham assinado. Depois da nossa saída, que a gente não conseguiu falar com nem metade dos deputados, mas 3 assinaram. E hoje, com toda essa pressão, mais 1 ou 2. Não tenho certeza agora. De qualquer maneira, é triste o que está acontecendo com um partido que é trabalhista e deveria assinar de prontidão 100%. E já tem vídeo aqui no canal, um vídeo meio antigo, que chama o Movimento VAT e o Trabalhismo Brasileiro, que eu falo justamente sobre como o trabalhismo brasileiro e, portanto, o PDT deveria estar conectado à pauta do Movimento VAT e do fim da escala 6x1 e deveria ser pauta central para a gente nesse momento. Enfim, passada essa introdução e essa fala sobre o PDT, sobre o mérito e sobre o que o governo Lula está fazendo diante do movimento VAT e da pauta do fim da escala 6x1, veja, quando a gente observa, e aí contextualizando aqui historicamente, quando a gente observa exemplos históricos de toda a América Latina, de presidentes, de lideranças políticas de esquerda, nacionalistas, que ocuparam a presidência da República e não abaixaram a cabeça para interesses financeiros, estrangeiros, privados, ocuparam a presidência da República para defender os trabalhadores, verdadeiramente governar junto a eles. E isso é Hugo Chávez na Venezuela, isso é Vargas no Brasil, principalmente no seu segundo mandato, isso é Salvador Allende no Chile, isso é hoje em dia Gustavo Petro na Colômbia, que é a primeira experiência de um governo de esquerda da história da Colômbia e tem sido muito bem sucedido. Quando a gente vê todos esses governos, é muito comum eles utilizarem enquanto centro, enquanto motor central, fundamental da governabilidade, da disputa pela correlação de forças. Porque veja, o governo Lula hoje usa esses termos que eu estou falando aqui
governabilidade, correlação de forças, ele pega esses termos e usa para se rebaixar ideologicamente, para dizer que não pode fazer nada e a culpa é da correlação de forças. O que esses presidentes que eu citei, nacionalistas que defendem o país, fazem? Usam, enquanto motor central da disputa pela correlação de forças, da disputa pela governabilidade, a mobilização patriótica das massas em torno das grandes questões nacionais, em torno de questões universais. Então aqui no Brasil a gente não criou Petrobras com maioria no Congresso, não. O campo nacionalista e popular, que era formado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Partido Comunista do Brasil, PCB, eles não tinham maioria no Congresso não, viu? Isso não foi feito com maioria no Congresso, isso foi feito com a campanha do Petróleo é Nosso, mobilizada pelos comunistas e trabalhistas, que apesar de adversários políticos à época, jogavam do mesmo lado nas lutas anti-imperialistas, pela defesa da Petrobras e das empresas estatais fundadas durante a época nacional desenvolvimentista. Esse campo não tinha maioria no Congresso, foi feito com mobilização popular. O governo Lula, por sua vez, renuncia qualquer oportunidade, e ele teve várias, viu? Qualquer oportunidade nesse sentido. Renuncia qualquer oportunidade de mobilizar as massas. O caso do movimento VAT é isso. O presidente Lula e o governo do presidente Lula poderia, nesse momento, convocar a cadeia de rádio e TV e endossar nacionalmente o movimento VAT e a causa pelo fim da escala 6x1. Levar o povo às ruas, convocar atos nacionais pelo fim da escala 6x1, comprar esse enfrentamento, esse confronto, utilizar a sua base de apoio popular que ele tem para comprar esse confronto. Em vez disso, ele deixa esse tema de lado em nome da correlação de forças, não sei o que. Então, em vez de fazer tudo que eu citei, de mobilizar patrioticamente as massas em torno do movimento VAT e do fim da escala 6x1, não é sobre o movimento VAT, né? É sobre a causa, o fim da escala 6x1. Em vez disso, enquanto uma das pautas mais comentadas do país é o fim da escala 6x1, porque é isso. Dessa semana para cá, jovens, estudantes, trabalhadores, artistas, figuras públicas, parlamentares, todo mundo vem discutindo o tema da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho. A pauta mais comentada das redes sociais tem sido essa. Enquanto isso, a grande pauta do governo Lula é o pacote de corte de gastos. O que o Haddad vem falando durante a semana inteira? Sobre o pacote de corte de gastos, o pacote de maldades aos trabalhadores, de ataque ao BPC, ao seguro-desemprego, aos pisos constitucionais da saúde e da educação, o ataque à Seguridade Social que está sendo arquitetado agora pelo governo do presidente Lula e pelo Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, e pelo Ministério do Planejamento, da ministra Simone Tebet. Essa é a grande pauta do governo Lula e do ministro Fernando Haddad, enquanto a esquerda está ou deveria estar pautando o fim da escala 6x1. Para além disso tudo, que já é suficiente, o governo Lula sequer mobilizou sua base de deputados dos seus partidos de apoio, partidos de base, para assinar a PEC pelo fim da escala 6x1. Sequer fez o próprio partido, o PT, assinar. Então hoje a gente tem PT sem assinar 100%, PDT, que é o meu partido, lamentavelmente, sem assinar 100%, PCdoB sem assinar 100%, PSB nem se fala, que é o pior de todos aí, e por aí vai. Os partidos do Centrão, que são base do governo, pior ainda, sem assinar. Então toda a argumentação de uma frente ampla é a troco de quê? Essa frente ampla com partidos do centro, do centrão, da direita, é a troco do quê quando se pauta algo pelos trabalhadores, essa galera fica contra, ou essa galera fica calada. E aí veja, como se não fosse suficiente tudo isso, vamos ver a atuação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, na questão do movimento VAT e na questão do fim da escala 6x1. E aí, antes que eu seja chamado, já devo ter sido chamado de antipetista, ontem, no vídeo que eu gravei, acho que o título é Carlos Lupe se pronuncia sobre ataque à Previdência Social. Nesse vídeo em questão, eu elogio o ministro Luiz Marinho. Eu disse que ele teve uma posição muito firme, muito necessária e histórica, ameaçando demissão se os direitos trabalhistas fossem se o ataque, aos direitos trabalhistas que o Fernando Haddad está propondo nesse momento fosse efetivado. Ele ameaçou demissão. Então, só que na questão da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1, ele decidiu ir por outra rota. Então, vamos ver aqui. Lá em maio, inicialmente de 2024, pela primeira vez, então 6 meses atrás, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, recebeu o movimento VAT no ministério lá em Brasília. Na ocasião, o Rick Azevedo, que fundou o movimento, apresentou uma série de demandas
o abaixo-assinado do movimento VAT já tinha mais de 1 milhão de assinaturas, e diante dessa reunião, dessas demandas, o Ministério do Trabalho não fez não teve nenhum retorno do Ministério do Trabalho na ocasião. Nenhum. Fazem 6 meses. 6 meses da reunião e o movimento VAT não teve retorno nenhum do Ministério do Trabalho. Nenhum. Aí hoje, dia 11/11, estou gravando aqui, eu vou postar amanhã, mas eu estou gravando no dia 11/11, o ministro do Trabalho fez um tweet. Pela primeira vez desde essa reunião, ele comentou o tema, fez um tweet comentando a questão e eu vou colocar aqui na tela para a gente discutir. Como dito em nota, o Ministério do Trabalho entende que a questão da escala de trabalho 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável quando resulte de decisão coletiva. O Ministério do Trabalho e Emprego tem acompanhado de perto o debate e entende que esse é um tema que exige o envolvimento de todos os setores em uma discussão aprofundada e detalhada, considerando as necessidades específicas de cada área. E aí, veja, primeira coisa que é importante dizer aqui, o ministro inicialmente rebaixa o discurso. Existem organizações que defendem, na questão da jornada de trabalho semanal, organizações que defendem uma redução para 36 horas semanais e outros que defendem uma redução para 30 horas semanais. O ministro propõe 40, já rebaixa o discurso. E o que é pior ainda, ele defende um princípio da reforma trabalhista, da contra-reforma trabalhista do Michel Temer, que é o seguinte: o princípio de que o negociado deve se sobrepor ao legislado, sendo que é o contrário que deve funcionar. O legislado deve se sobrepor ao negociado. O que o Luiz Marinho está propondo é que as questões de trabalho, de escala de trabalho, seja resolvida por uma negociação entre patrão e empregado, sendo que ninguém pode negociar a jornada de trabalho para cima, só para baixo, só para diminuir. Então, numa conjuntura que os sindicatos estão enfraquecidos e o governo Lula, inclusive, não está fazendo nada para reverter essa situação, os sindicatos estão enfraquecidos, têm poder reduzido. O Ministério do Trabalho defende que a demanda do fim da escala 6x1 seja resolvida por um acordo entre trabalhadores e patrões. Essa é a posição oficial do governo Lula. A posição do Ministério do Trabalho e do governo Lula. Que o negociado se sobrepõe ao legislado. Que é o que o Temer defende. E vamos ler aqui, vamos ler aqui a resposta do Rica Azevedo. Senhor ministro, é inconcebível que Vossa Excelência não esteja ciente das pressões comerciais que distorcem muitos desses acordos sindicais. Ignorar que a escala 6x1 precisa de regulamentação séria e independente é desrespeitar a realidade da classe trabalhadora, que sofre com jornadas exaustivas e pouca representação autêntica. Esse pronunciamento não só demonstra desconexão com as necessidades do trabalhador, mas também perpetua um sistema que o explora. Esperamos mais responsabilidade e compromisso da sua parte. Fim da escala 6x1. Bom, enfim, gente. A minha ideia aqui é, nessa semana ainda, eu fazer um vídeo apresentando alguns dados de por que o fim da escala 6x1 não significa diminuição de produtividade. É o contrário, acarreta em aumento da produtividade. Eu vou explicar isso aqui no canal, num próximo vídeo, para não confundir os termos. Mas é isso que eu tinha para apresentar por hoje. Eu quero agradecer a você que assistiu até aqui e pedir para que você se inscreva no canal, para a gente crescer aqui a nossa comunidade da Central do Trabalhismo. Siga a gente nas nossas redes sociais, está tudo na descrição do vídeo. E as minhas redes sociais pessoais também estão aqui. De resto, pressiona o seu deputado, você aí que tem contato com algum deputado que ainda não assinou a PEC, pressione o seu deputado. É isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima.